Fala nação, seja muito bem-vindos. Pessoal, vamos ver o que a mídia paulista está falando aí do caso de Bruno Henrique, renovação do Felipe Luiz, e vamos ver também o que eles estão falando da final aí da Libertadores, beleza? Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha suas opiniões nos comentários. Novo julgamento do Bruno Henrique agora já está marcado e Bruno Braz vai trazer pra gente todas as informações sobre isso, né? Um julgamento que tinha sido adiado, ele vem jogando com efeito suspensivo depois de ter sido punido por 12 jogos por participação em esquema de manipulação de resultados. Agora vai ter um novo julgamento, Braz, quais são as novidades? Boa tarde. Boa tarde, Luísa, PVC, Musset. Pois é, o Bruno Henrique teve o julgamento no pleno do STJD, marcado para a próxima segunda-feira, dia 10. Esse julgamento já deveria ter acontecido, mas segundo a apuração até do meu colega, do Igor Siqueira, ele foi adiado em virtude de todo o caos, né, toda a violência ocorrida na semana passada aqui no Rio de Janeiro. Enfim, agora esse julgamento está marcado no pleno para essa próxima segunda-feira. Com isso, o Bruno Henrique ele ainda consegue jogar no domingo contra o Santos. Bruno Henrique está suspenso do jogo de amanhã contra o São Paulo. Ele fez 2 gols, né, na vitória por 3-0 sobre o Sport, mas recebeu o 3º cartão amarelo, então ele está suspenso do jogo de amanhã. Como o julgamento é só na segunda, ele pode ainda jogar no domingo contra o Santos, no Maracanã. E aí vai rolar o julgamento, né? Como você bem falou, Luiz, ele recebeu uma punição de 12 jogos, mas tem atuado em virtude do efeito suspensivo obtido pelo Flamengo. A ver as cenas dos próximos capítulos, a princípio essa pena é só numa esfera nacional, mas caso o pleno entenda que ele precisa exercer a punição desde já, a CBF pode comunicar à FIFA e essa pena ser ampliada, né, ser internacionalizada. Mas aí são outros passos, é só uma possibilidade, hein? Ninguém ainda afirmou que caso a punição seja exercida pelo STJD, ela vai ser internacionalizada, mas é uma possibilidade. No momento, ela vale só na esfera nacional. Ô, Braz, e o Flamengo acredita, confia na reversão do quadro? Qual é o termômetro de momento por parte do Flamengo? O Flamengo acredita que pode sim, inclusive, reduzir essa pena e até mesmo livrar o Bruno Henrique. Os advogados do Flamengo acreditam que o julgamento deu muitas brechas favoráveis ao Flamengo. Isso foi citado, inclusive, depois do primeiro julgamento, onde teve a decisão dos 12 jogos. Imediatamente após aquele julgamento, o Michel Assaf Filho, advogado do Flamengo, já disse que iria recorrer, que existiam muitas brechas. Na concepção dele, alguns pontos levados pelo STJD infringiam, né, algumas leis, e o Flamengo está confiante que, inclusive, pode ou reduzir ou livrar o Bruno Henrique de uma pena. Vamos ver agora na próxima segunda-feira o que vai acontecer no pleno do STJD. Pois é, na segunda-feira a gente deve ter essa definição. Esse julgamento que aconteceria na semana passada, né, mas ele foi adiado por conta da operação policial lá no Rio de Janeiro, por tudo que aconteceu no Rio. Ainda assim, teve jogo no dia, teve jogo do Fluminense, né? Então, isso gerou um certo ruído, um entendimento de que esse julgamento não poderia ter acontecido naquela data. PVC, eu peguei um trecho aqui do nosso Andrei Kampf, que é nosso advogado especialista aqui em assuntos jurídicos e sempre contribui aqui para o De Primeira. E ele faz um comentário na coluna dele do Lei em Campo, e que ele fala que a justiça desportiva ela tem que seguir alguns princípios, um deles o da celeridade, né? Que as decisões precisam ser rápidas para não atingir a integridade do jogo. Nesse caso, houve uma demora ou está havendo uma demora no julgamento? Qual que é o seu entendimento? Eu acho que o grande problema, isso acontece na CJD há décadas, né? O Alan foi expulso de um jogo no dia 23 de julho, foi suspenso em outubro, teve efeitos suspensivos. São episódios completamente diferentes, né? O Bruno Henrique foi suspenso por um episódio de fraude, suposta fraude nesse momento, porque ele foi condenado na CJD. Eu continuo achando que o caso do Bruno Henrique é um caso de esfera criminal. Por mais que o STJD
volte e dê a punição e faça ele cumprir os 12 jogos aos quais ele foi penalizado, ainda assim é um caso de estelionato. De estelionato a partir do momento que seja julgado na justiça comum. Mas é um caso de justiça comum, é um caso criminal. A gente tá com uma pressa que acho justa, acho que precisa ter celeridade, como disse o Andrei Kampf, em relação à justiça esportiva, e que não houve no caso do Alan, e que não houve no caso do Gustavo Gomes, do Marlon. Por exemplo, o Kahneman foi expulso de campo, foi expulso no mesmo dia do pênalti de São Paulo e Palmeiras, e o Kahneman vai ser julgado nessa semana. E o Marlon, que deu uma declaração dizendo que o Grêmio foi roubado, não foi denunciado. Ao passo que o Gustavo Gomes, que disse que o árbitro Wilton Pereira de Sampaio foi soberbo, foi denunciado. Então tem um monte de 2 pesos e 2 medidas nesses casos, né? Acho que são casos distintos. Por exemplo, o caso do Alan, que foi suspenso por expulsão no jogo contra o Fluminense, dia 23 de julho, e que foi julgado 3 meses depois, condenado a mais um jogo e está jogando com efeito suspensivo, é um caso muito menos grave do que o caso do Bruno Henrique, que foi suspenso por 12 jogos. Por 12 jogos. E que está jogando. Então, tem um problema do STJD que é o que faz com que a gente não acredite no STJD. Por que tantas vezes alguém em alguma tribuna de imprensa fala mas por que o Fabrício do Cruzeiro disse lá atrás, em 2009, que deu risada de uma possível punição que ia acontecer no STJD? Lembra desse caso? Por quê? Porque o STJD tem que olhar para o que acontece dentro dele e dizer: por que não acreditam em mim? Brincadeira, essa mídia paulista é um absurdo, velho. Que comparações soberbas, viu? Por que eu não sou visto como um poder judiciário que seja absolutamente confiável? Porque o cara é denunciado num dia, o caso semelhante não é denunciado e o outro é julgado 3 meses depois e o outro 1 semana depois. Agora, é claro que o Bruno Henrique tem que ser julgado. Mesmo que seja julgado e que cumpra os 12 jogos ainda neste ano, o caso do Bruno Henrique é criminal. Ele é o caso da esfera criminal. Se ele vai ser condenado ou não na esfera criminal, é a justiça quem vai determinar. Mas é um caso para julgamento na esfera criminal. Porque é um caso de estelionato ou de fraude. Outro assunto que envolve o Flamengo, aliás, hoje tem muita informação de Flamengo aqui, tá, gente? Renovação de Felipe Luiz. Já estava rolando um namoro ali, né, para renovar o contrato, Felipe Luiz e Flamengo conversando, cada um colocando ali seus interesses em jogo. Como é que tá essa situação no momento? Pois é, a reportagem que eu e o Guilherme Xavier soltamos hoje mais cedo no site do UOL. A gente conversou já brevemente aqui no programa sobre essa situação, né? De como é que pode o fim do ano favorecer um lado ou o outro, a depender dos resultados esportivos. Mas, independente disso, ficou definido entre as partes que eles vão sentar para resolver essa situação da renovação do Felipe Luiz quando terminar a temporada, porque eles entendem, né, ambos os lados entendem que o foco agora precisa ser nessa reta final decisiva, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Agora, é aquilo que a gente já tinha conversado aqui, né? Bom, o Flamengo, imaginando o Flamengo sendo campeão brasileiro e da Libertadores, ou de pelo menos um dos títulos, o Felipe Luiz vai estar em alta, né? Vai chegar nessa mesa de negociação em alta. Caso o Flamengo decepcione nas 2 competições, o Flamengo vai chegar um pouquinho mais, com mais cartas na manga aí para negociar. E tem também a questão do Felipe Luiz já naturalmente ser um cara olhado pelo mercado europeu, né? Por toda a história que ele teve como jogador. A gente já trouxe aqui que ele já recebeu uma proposta do Fenerbahçe que foi negada. Então tem essa possibilidade do mercado exterior também estar de olho no Felipe Luiz. Ele tem um agente, o Jorge Mendes, que é um cara conhecido mundialmente, empresário do Cristiano Ronaldo, entre outras estrelas de futebol, cara com entrada em todos os mercados aí do futebol mundial. Agora, essa conversa vai ficar para o final da temporada.
As duas partes entenderam que seria melhor dessa forma e focar aí nessa reta final nos jogos decisivos. Importante, né, PVC? Que isso se resolva, né? Entre Então, Flamengo e Felipe Mas Luiz. eu acho que tem um ponto decisivo. É que não sei se precisa ter pressa, né? Que talvez tem muita coisa acontecendo ainda, tem muita coisa em jogo ainda. Tem duas renovações de contrato que estão discutidas o tempo inteiro, que são do Felipe Luiz e do Abel. E todo mundo imagina que a melhor solução é renovar tanto o Felipe Luiz no Flamengo quanto o Abel no Palmeiras. E acho que os dois resultados mostram isso, né? E acho que os dois casos vão levar à renovação de contrato. Agora, vou cogitar nos dois casos. Felipe Luiz acerta a renovação do contrato amanhã de manhã. O Flamengo anuncia amanhã de manhã, Felipe Luiz é técnico do Flamengo por mais 2 anos. Aí o Flamengo perde a final da Libertadores e perde o Campeonato Brasileiro. E aí? Vamos fazer a mesma conta do lado do Palmeiras. O Palmeiras anuncia a renovação do contrato do Abel, a gente daqui a pouco vai trazer novidades sobre o processo de renovação do Abel Ferreira. Bom, o Palmeiras anuncia na quinta-feira. Ganha do Santos, vai para a coletiva e anuncia, renovamos o contrato do Abel. Ganha do Santos, o Flamengo ganhou do São Paulo, o Palmeiras continua um ponto na frente do Flamengo, líder do campeonato, vai estar na final da Libertadores, anuncia a renovação do Abel Ferreira. Fogos de artifício no Allianz Parque. Aí o Palmeiras perde o Campeonato Brasileiro pro Flamengo e perde a final da Libertadores pro Flamengo. Se um dos dois times toma uma sapatada do outro, como é que fica, né? Toma uma goleada. Acho muito difícil, mas, né? Bom, 5-0. Imagina, como é que fica a situação, né? Nos poucos jogos que o Flamengo, por exemplo, depois do Fortaleza, ali da derrota do Fortaleza, já houve um ruído de insatisfação ali por parte da torcida do Flamengo, né? Você imagina depois, caso o Flamengo perca esses 2 títulos, né? E se um deles perder os 2 títulos, a pressão vai ser muito grande, né? Racionalmente, tem que renovar os 2 contratos do mesmo jeito, ganhando ou perdendo, porque a campanha do ano é extraordinária. Dos 2. Só que, racionalmente, não é futebol brasileiro. É assim. O Flamengo perca esse recurso, vai. Outro perereco, porque não tem o Bruno Henrique. Não vai ter o Pedro. O Campeonato Brasileiro Se não perder, acabou o campeonato. São 12 jogos. Isso. Acabou. A não ser que tenha um jeito de ser o meio do caminhado. Não. Então, metade, sei lá. Agora, bom, mesmo assim, metade já foi, porque vai ter 2 jogos até lá, faltam 8. Isso. Como vai ser na segunda, ele tá fora porque ele tá suspenso. Isso. Só que contra o Santos, ele vai estar disponível no Maracanã. A verdade que precisa ser dita é que o Flamengo se preparou para ganhar o Campeonato Brasileiro, colocou o Campeonato Brasileiro como prioridade e fez contratações de jogadores que não têm característica para aguentar 38 rodadas. É claro que ela veio no meio da temporada, né? Mas cito 2 exemplos e mais um, que é a renovação possível do Arrascaeta, não sei se já foi confirmada, por mais 2 anos, né? Hoje o cara tá voando e vai encerrar a carreira dele no Flamengo, possivelmente, ou vai pro mundo árabe, alguma coisa assim. Jorginho e Saul também, cara. São jogadores para encerrar a carreira no Flamengo. Vou pra seleção. Você entende? Então, assim, para mim, tá claro, o Flamengo pode ser campeão brasileiro, pode, é um timaço, é muito bom, é uma baita instituição, é um clube enorme, mas para você olhar para 38 rodadas e fazer 4 jogos em 16 dias, não dá. 38 rodadas num ano com Copa do Mundo de clubes, Sim. Copa do Brasil e Libertadores. Sim. Mas acho que foi um erro. Acho. Quer dizer, daqui a pouco você pode ganhar as 2, a gente vai falar, erramos a gente. Não, erramos, mas não é isso a questão de ganhar ou não. A questão é de quem planeja tem que ter frio. E falar, bom, vocês querem mais o quê? Tinha 2 campeonatos, ganhamos 2? Beleza. Não, mas se for isso. se for campeão, ok. Beleza. Eu talvez não tenha perna para chegar até lá. Eu não acho que foi um erro contratar esses jogadores. Eles podem estar lá, mas tinha que ter mais jogador, então. Eu acho que faltou talvez mais jogadores do perfil, da idade do Samuel Lino, claro que é mais caro, né? É o que o Palmeiras resolveu fazer. Né? Tanto gastou gastou mais. Do Samuel Lino, do Carrascal, são mais caros. O Flamengo gastou mais dinheiro nesses 2. Do que do perfil. E também acho que é uma questão de aprendizado do Felipe normal. Primeiro ano que ele está fazendo todo o périplo de competições, ele assumiu ano passado, só tinha a Copa do Brasil, Brasileirão, que o Flamengo já tinha ido.
Aí ele concentrou na Copa do Brasil, conseguiu ganhar esplendidamente. Mas de revezar mais o elenco, sobretudo esses jogadores, aquilo, a prova é aquela situação de Fortaleza, que é inacreditável. Né? E galera, o Arnaldo, né, principalmente, pegando lances isolados. Cara, o jogo do Fortaleza, ninguém fala que o Flamengo vinha de um jogo dificílimo. Os caras estavam cansados. Mas, infelizmente, a mídia é assim, a gente fica até meio chateado, sabe? Porque, rapaz, eu não consigo ver uma mídia assim, pra dizer assim, não, o Careca e o Gordinho Marcini falou, né, que o Flamengo é uma baita equipe e falando que realmente o Flamengo não tem uma equipe para aguentar 38 rodadas. O Flamengo tá na final, o Flamengo tá disputando o título com o Palmeiras, entendeu? Tudo bem que o Jorginho, Saul, né, não são jogadores mais jovenzinhos, mas os caras jogam o fino da bola. E o Jorginho se machucou, como todo jogador se machuca. Daqui até o dia 29 vai ter jogadores do Palmeiras também que vai se machucar. É inevitável isso. Isso é inevitável, não tem como evitar. Uma lesão muscular, que é o mais corriqueiro, ainda mais agora no fim da temporada. E, cara, sobre o caso do Bruno Henrique, eu não gosto de falar disso. Eu não gosto de falar disso, porque é assuntos que vem extra-campo. E eu não gosto de estar me intrometendo falando esse tipo de coisa no meu canal. E sobre o Felipe Luiz, eu fico feliz, né, com a possível renovação do Filipão. É um treinador, cara, muito... A comparação com o Abel, não tem comparação. O Abel é aquele cara, né, que quando perde, inventa desculpa, briga com todo mundo. E o Felipe não. O Felipe trata bem todo mundo na coletiva. Perdendo ou ganhando, ele responde o que perguntam. Não se ofende, não fica dando um piti. E é um cara muito experiente. E eu creio que nessa final aí, ele sabendo que vai ter o contrato renovado, tudo bem, que tanto faz pra ele, o cara baita profissional, ele vai botar o time pra ganhar do mesmo jeito. Mas o cara com a cabeça fria pensa melhor, né, pessoal? Eu creio que o Flamengo vai ter essa vantagem, né? Porque o elenco é mais forte. Tudo bem que a falta do Pedro também vai fazer falta, como, né, o Tirone acabou de falar aí. Mas eu acho que o Flamengo tem outras peças para suprir, não da mesma altura do Pedro. Que o Pedro, para mim, pessoal, o Pedro é insubstituível. Na posição dele. Hoje, atualmente. No elenco do Flamengo. Não no mundo. Tô falando do elenco do Flamengo. O Pedro é um cara muito, mas muito, muito FODA. O Pedro, de frente pro gol, 20, 30 metros pro gol, o Pedro é letal, velho. É letal. E fora que ele é habilidoso, né? Ele não joga só com a perna, ele é experiente, ele é grande, ele é alto, mas vai fazer falta o Pedro. Mas o Flamengo vai superar isso. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do corte aí. Fizemos o corte ali, pegamos algumas partes para não ficar usando muito conteúdo dos outros, né? Tive problemas aí, não posso mais estar usando aqueles vídeos gigantescos. Então, mais curto para você assistir rápido também, beleza? E se possível, ainda vai ser mais curto ainda, para ser mais rápido ainda. Mesmo me dando trabalho de separar. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários.